Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de teoria geral dos sistemas. Então, na aula passada nós falamos de teoria de negócios, o conceito de negócios. Nós falamos um pouco de que o negócio está associado com um sistema, ou pode ser visualizado como um sistema. Só que a gente vai dar ali uma volta na questão da origem dessa teoria dos sistemas, que vem lá da biologia, da ecologia, tá? Surgiu com os trabalhos do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicado ali entre 1950 e 1968. Então, olha o conceito de sistemas. Conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Até na aula passada nós mostramos uma imagem, tá aí na playlist, seria um círculo, né, com círculos menores, e cada círculos menores seriam um subsistema, ou elementos, tá bom? Que é esse conjunto de elementos, eles interagem entre si. E os tipos de sistema? Então, você tem sistemas fechados, então podem ser não orgânicos ou orgânicos. Sistemas fechados são aqueles que praticamente não interagem com o meio ao qual estão submersos. Então, um sistema ali que não está trocando matéria e energia com o meio. Ou o sistema aberto está trocando matéria e energia, pode ser não orgânico ou orgânico. Quando a gente olha as teorias da administração, estão lá no livro do Kevin Nato, o aluno de administração sabe. Se você não sabe, não conhece essas teorias, tem também uma playlist aqui no canal sobre elas, tá? Só para a gente fazer um adendo. A chamada abordagem clássica da administração, que tem origem lá com Taylor, com Fayol, ela tem essa visão do sistema como algo fechado e não orgânico. Então, quais são as principais críticas? Você via lá no início do século XX, os trabalhadores como máquina, trabalho repetitivo, só para quem não é da área da administração, só lembrar do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que ele tem essa visão, né? Ele mostra essa visão aqui não orgânica, seria uma organização, que a gente usa esse termo na administração, mas seria uma empresa, uma indústria, que trata as pessoas como máquina, ou seja, não são orgânicas. E a preocupação só é com o processo produtivo interno da organização, sem se preocupar, por exemplo, com os clientes. Essa preocupação com os clientes, ela vem depois, em outras teorias da administração. Então, seria um sistema fechado, não orgânico. Já teorias mais recentes, inclusive a chamada teoria sistêmica da administração, ela tem essa visão aqui, de que as organizações, as empresas, elas são sistemas abertos, orgânicos. Então, elas interagem com o meio ao qual elas estão expostas, né? Uma empresa, ela sofre influência política, macroeconômica, das questões macroeconômicas, das questões políticas, das questões socioculturais, e as pessoas que estão lá, elas interagem entre si. Então, ela não são simplesmente, não estão fazendo trabalho meramente mecânico, tem toda uma cultura por trás, cultura organizacional. Então, é uma questão orgânica. Só que a gente vai adentrar mais agora nessas características dos chamados sistemas abertos orgânicos, características que vêm lá da biologia, para a gente tentar traçar depois um paralelo dessas características com o que seria uma empresa. Talvez a gente possa ampliar ali nosso conceito de empresa. Então, primeira característica, possui um limite físico, material, tá bom? Então, olha lá, isso para os sistemas orgânicos. Nós não vamos pensar na empresa, vamos se concentrar no conceito lá da biologia e ecologia. Claro também que esses conceitos todos que a gente vai falar não são irrefutáveis, posso dizer, consensuais, melhor se termo, consensuais, né? Você tem conceito de vida, por exemplo, não é consensual na própria biologia. Alguns dizem que os vírus são vidas, outros dizem que não, então tem esse conceito. E até mesmo na questão da social não é consensual, né?
Aí veja o discurso que é a questão do aborto. Então não vou entrar nesse tema polêmico, mas se a gente pegar aqui esse marco conceitual, que é baseado num livro chamado do Capra, tá? Que já faz um tempo que eu li ele. Então ele começa a falar o que definia o sistema aberto orgânico. Então ele tem um limite material. As células, que a gente conhece da biologia, elas têm um limite lá, a membrana, né? Isso tem lá vários organelas dentro dela, mas esse limite já é uma característica que a define, uma das características que podem ali já induzir que se trata de um sistema aberto orgânico. Diferente dos vírus, eles não têm um limite bem claro, né? Eles têm várias partes que se desintegram, mas com base nesse critério, os vírus não seriam considerados seres vivos. Os sistemas abertos orgânicos também apresentam um metabolismo interno, resultante do fluxo contínuo de matéria e energia. Então, é o metabolismo que a gente tem no próprio dia a dia, mas que os seres vivos têm, que faz com que o ser vivo cresça, né? Então, desde lá do nascimento, do ovo, aqui passando por várias fases, até a fase adulta, ele vai acumulando matéria e energia. Claro que aqui quando chega na fase adulta se estabiliza, mas ele vai crescendo através do matéria e energia que ele consegue por um fluxo contínuo, ele vai ali se alimentando, né? Entradas, né? A gente ali se alimenta, claro, tem as saídas, né, pessoal? Mas, claro, parte do que entra, do que a gente come, vai ser usado no nosso processo de desenvolvimento. E aí é o processo de transformação. Então, aqui está o que seria o sistema, recebendo ou do inglês inputs e dando outputs, né? Retroalimentando isso aqui para alcançar determinados objetivos. Mas é importante que tenha esse fluxo aqui. Isso que define esse fluxo de entradas e saídas e também com o acúmulo de matérias e energias resultante desse fluxo. Se esse fluxo parar, o sistema acaba falhando ou morrendo, né? Já que a gente está falando do sistema orgânico. Imagina que possa ser aqui o oxigênio, né? Oxigênio do gás carbônico. Se faltar oxigênio, acabou o sistema. Não tem como sair gás carbônico aqui. O metabolismo faz com que os organismos vivos aumentem sua complexidade ao longo do tempo. Isso contraria a segunda lei da termodinâmica. O que é que ela diz? Que, entre outras coisas, tá? Não é isso, ela diz lá da entropia, mas que os sistemas eles tendem a ficar mais simples e sempre a expelir mais energia. Eles tendem por exemplo, não aumentar de tamanho, sim reduzir. A energia livre que vai ser aquela chamada entropia, que não se pode mais converter em nenhum outro tipo de energia. Mas a gente consegue ali se alimentar através aí do uso da energia externa, diferentemente dos robôs. Então, os robôs não seriam considerados seres vivos, porque eles não têm metabolismo. Eles têm programação, mas não é um metabolismo ainda, quando a gente vai para o conceito de metabolismo. Não sou da área da robótica, talvez alguém aí da área poderia questionar, né? Mas ressaltando de novo, estou usando por base o livro do Capra, né? Ele sustenta isso. A terceira, são compostos de subsistemas ao mesmo tempo que são subsistemas de um sistema maior. Isso aqui é importante, porque olha, você tem um sistema e dentro dele você tem subsistemas. Nós falamos disso na aula anterior. Só que o que define o sistema maior não é só a soma desses subsistemas, e sim a relação entre elas. São esses pontos aqui laranjados. Mas não só entre os subsistemas internos, mas também com os sistemas externos, olha, tudo isso aqui eles estão definindo o sistema maior. Essas relações que estão, inclusive, fora do limite do sistema. Lembra lá que o primeiro conceito, a primeira característica, perdão, era o limite, o sistema possui limite. Realmente possui limite, mas ele interage com as coisas que estão fora do seu limite. E aqui a máxima da teoria do sistema, né? O todo é maior do que a soma das partes, porque esse todo aqui ele está repleto de interações, então que seriam diferentes da simples parte, né? E também interações com o
ambiente externo. Olha lá, sistemas abertos interagem com outros subsistemas. As interações são mais importantes do que os próprios elementos. E é essa interação, o metabolismo também, que faz com que você tenha vários níveis. Nesse caso aqui a gente está falando até dos subsistemas, olha só. Vamos pensar no organismo vivo, ele tem ali os tecidos, dentro dos tecidos tem as células, né? Os tecidos são compostos de células. As células têm as organelas, né? Dentro das organelas temos DNA, RNA, então cada vez o nível de análise, pode dizer assim, né? Ou um nível sistêmico, usando aí a própria teoria de sistemas, é menor. Da mesma forma, a gente pode vir para cá, olha, tem o organismo, tem a população, o ecossistema e, em última instância, toda a biosfera. E aí você tem ali certa ideia de que a Terra toda é um ser vivo, né? Seria o macrosistema vivo, isso realmente existe. James Lovelock, quem propôs essa teoria ou hipótese, dependendo do ponto de vista, de Gaia. Quem é Gaia? Gaia, da mitologia grega, é a mãe de Zeus, né? Que seria a própria Terra. Então, você tem ali a mãe que deu origem ao principal deus da literatura grega, e ela seria Gaia, a Terra. Próprio nome Gaia, ele deu origem à palavra geologia, né? Gaia, Gaia, geografia, também vem de Gaia, né? Que são as ciências que estudam a Terra, né? Tanto a geografia como a geologia. Então, a origem da geologia vem aí da deusa Gaia, né? Mãe de Zeus. Então, o metabolismo, a gente mostrou ainda há pouco, era aqui que eu queria falar do metabolismo, né? Que ele é responsável pelo crescimento do indivíduo, né? Essa troca de matéria e energia aqui com o meio. Só que também, do ponto de vista mais sistêmico, que a gente expande tanto a questão do espaço como a questão do tempo, a complexidade dos seres vivos ela foi aumentando ao longo do tempo geológico. Os 4,6 bilhões de anos da Terra, não se teve sempre mamíferos. Na verdade, mamíferos foi surgir já no final, né? Se fosse um ano, a Terra seria lá nos últimos segundos. Isso até foi questão de prova de Enem. Só que, assim, surgiram primeiro seres unicelulares, unicariontes, né? Até a primeira aqui, aí já nos animais, primeiro os peixes, depois os anfíbios, por último aí os répteis, as aves, os mamíferos que são mais complexos, e também o percentual da chamada massa biológica, né, biomassa, ela foi aumentando. Hoje está um pouco mais estável, mas ela foi aumentando aí ao longo do tempo. Tá? Antigamente nem se tinha seres vivos. A discussão do primeiro ser vivo na Terra é extensa, sempre tem pesquisa sobre isso, mas a ideia é essa, né? Que a complexidade da vida foi aumentando em virtude do metabolismo. Se a gente pensar a Terra como um ser vivo, ela foi utilizando o próprio metabolismo para aumentar a sua diversidade de espécies, né? A chamada hoje biodiversidade, não é isso? A quarta característica, as interações determinam mecanismos de feedbacks positivos, chamado retroalimentação ou realimentação, e feedbacks negativos, o chamado tampão. Esse seria um termo mais da química, né? Tampão. Tampão. Quando alguma solução está muito ácida, a gente coloca uma base para que ela volte para a normalidade, né? Muito ácida, pH muito baixo, né? Abaixo de 7. Aí você coloca um carbonato de sódio, por exemplo, vai que o pH tende o pH a se subir. Mesma coisa, é muito básico, você coloca ali um ácido para ele descer, você tampona. Só que assim, vamos para primeiro para a retroalimentação. Olha, você tem duas variáveis aqui, A e B. Uma causa aumento da outra, que por consequência causa aumento de uma. Então vocês conseguem perceber que aqui vai virar um círculo vicioso, né? Então, o entendimento hoje é que CO2 e temperatura funcionam dessa forma. Quando você emite mais gases de efeito estufa, e não inclui só o CO2, tá? Você aumenta a temperatura da Terra. Mas quando você aumenta a temperatura da Terra, você emite mais CO2. Então isso vai acontecer indefinidamente,
Não, porque não existem só essas duas variáveis, né? Se fosse realmente só essas duas variáveis, mas a Terra é mais complexa que isso, né? Então, normalmente você vai ter alguma outra variável chamada tampão. Não está acontecendo lá o feedback positivo, aí vem alguém e dá um stop, então, faz isso parar, né? Aqui o exemplo, temperatura e suor dos mamíferos. Porque os mamíferos são seres de corpo quente, chamaram seres de corpo quente, assim como as aves e alguns répteis, na verdade, né? Crocodilo, algumas cobras são também de sangue quente. Quando a temperatura esquenta, o que acontece? A gente soa. Né? Como a gente soa, esse suor, essa água do suor, ela serve para regular a temperatura do nosso corpo. E aí essa regulação faz com que nosso corpo não esquente muito e a gente não venha a morrer. Diferente lá de um sapo, né? Ou outro animal de sangue frio. Então o suor ele funciona como um tampão. Tá? Dei o exemplo também do pH, né? Ácido básico. Em sistemas complexos, as interações envolvem mais de um elemento. Pode colocar A, B, C, D, né? Aqui feedback num, mas tampão no outro. Então, o sistema ele vai se definir não só pelos elementos, mas por essas relações aqui, ó, feedback positivo, feedback negativo, né? Então, se desenvolve aqui, abaixou muito. Não entendo porque abaixou tanto, mas deixa eu puxar aqui mais. Opa, estou indo já para o final da apresentação. Não estou conseguindo baixar como eu queria, mas tá bom. Ele se desenvolve através do equilíbrio homeostático. Acho que dá para vocês visualizarem tudo isso aqui. Equilíbrio, pessoal, a gente às vezes pensa, talvez, numa linha, né? Strapline, né? Não sei se é esse o nome correto, talvez esteja errando. Mas é aquelas pessoas que se equilibram numa linha só, né? Aí, uma linha reta seria um equilíbrio, né? Andar de bicicleta no fio elétrico, tem isso aí, né? Isso é um equilíbrio constante, mas na ecologia, no meio ambiente, não é assim que as coisas acontecem. O chamado equilíbrio homeostático ou dinâmico, ele tende a ser uma linha curva aqui, né? Com várias aqui, ondulações. Exemplo, a temperatura ali do ser vivo. Né? O homem ele vai sobreviver através desse mecanismo de tampão a determinadas variações da temperatura. Se der lá, tem cidade que chega a 40, 50 graus, outros aí a 10 graus abaixo de zero, não sei. E aí tem pessoas sobrevivendo com suas várias estratégias, não só biológicas, né? Claro, tem os casacos de pele e tudo mais. Mas vai chegar um tempo, você vai colocar, digamos, 100 graus de temperatura, 200, 300. Aí não adianta que não vai ter como a gente sobreviver. Ou abaixo aí de 0, 70, 100, 200. Então, uma hora, se a gente romper o limite, olha, acontece o chamado desequilíbrio. Nesse caso, para a gente seria a morte. Mas, do ponto de vista ecológico, o que poderia acontecer? Sei lá, né, uma situação muito hipotética. A temperatura da Terra cresceu tanto, a espécie humana não conseguiu mais sobreviver, alguma outra espécie vai conseguir se adaptar, né? Ou tende a acontecer isso. Então, do ponto de vista ecológico, algumas espécies, mediante novas condições do ambiente, sobrevivem em detrimento de outras. Né? A evolução das espécies lá do Charles Darwin. Por quê? Aquela espécie que estava se evoluindo dentro de determinados limites aqui, ela, quando o limite foi ultrapassado, ela não evoluiu. Se a gente pensar numa empresa, vamos já trazer no final da aula aqui para a gestão de negócios, ela pode sobreviver dentro de determinados limites aqui de pressão política ou pressão por uma crise, como que a gente está passando agora do coronavírus, né? Sobreviver um determinado número de tempo com perda de caixa. Ela tem lá já uma boa reserva de contingência ou algum negócio que é menos afetado pela pandemia. Todos são afetados, mas, por exemplo, é muito diferente. São negócios da saúde para os negócios da aviação, né? Isso da pandemia do coronavírus, né? Contextualizando aqui a época que eu estou falando desse vídeo. Então as empresas elas vão ter equilíbrios homeostáticos diferentes também. Já começa a ficar interessante toda essa visão que a gente deu
lá dos sistemas vivos abertos, para a gente pensar numa empresa sujeita a todas essas questões aqui, olha, que a gente acabou de falar na aula. Tá bom? Metabolismo tem na empresa, a empresa cresce, tá, pessoal? A empresa ela tem subsistemas, interage com o meio, né? Ela cresce ao longo do tempo, claro que aqui está falando de tempo maior, por exemplo, mas ao longo do tempo ela vai crescendo e aqui novas espécies vão aparecendo, a empresa muda de comando, né? Muda de pessoas, não é isso? Então ela pode se manter, melhor ou pior, ela tem mecanismo de feedback positivo e feedback negativo. Pessoal, se você começar a fazer uma política de austeridade, diminuir o salário dos funcionários, no intuito de reduzir custos, eles podem te dar aqui um tampão, né? Podem ficar menos motivados a trabalhar. Então, aquela tua primeira ideia, ela não funcionou porque veio aqui, toda ação tem uma reação, né? Então, beleza, que é a principal referência dessa aula, né? Gestão de negócio. Falei muito do Capra, mas eu não citei ele diretamente, só mais na fala. Poderia colocar aqui o livro do Capra, né? Conexões Ocultas, né? De 2003. E tem outros livros também, Lovelock, né? Gaia, Hipótese de Gaia, tem os livros do Lovelock sobre Hipótese de Gaia. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.